Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para dar sequência ao nosso curso de História da Filosofia Grega. Estamos levando até vocês um curso bastante panorâmico, introdutório, é bom que se diga, mas um curso que lhes permite ter uma compreensão, ainda que geral, acerca deste primeiro período da história da filosofia, que foi o período grego, né, o período antigo. Né? Nós estamos já há algum tempo falando dos pré-socráticos, permaneceremos mais algum tempo falando destes pensadores, né? E logo chegaremos ao período clássico, né? O período que envolve a filosofia de Sócrates, Platão, Aristóteles, para depois estudarmos um pouco o chamado período helenístico, o período da história da filosofia que segue ao período clássico. Enfim, vamos levar a vocês um curso que, embora panorâmico e introdutório, cabe repetir, mas que tem como finalidade oferecer a vocês uma visão geral, mas bastante consistente, objetiva, acerca deste período tão rico da filosofia ocidental, que é o período grego, o período antigo. Hoje nós começaremos a falar sobre Heráclito. Falávamos sobre Parmênides em nossas últimas aulas, em nossos últimos encontros. Hoje nós iremos falar acerca de um pensador que vai pensar, conceber o cosmos, o mundo, na contramão daquilo que Parmênides pensava, concebia. Falaremos de Heráclito de Éfeso, mas antes de iniciarmos nossa fala acerca deste filósofo, eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, se é que não fez, nos ajudar deixando aí o seu like, se gostou do vídeo após a nossa fala, a nossa reflexão, compartilhar esse espaço com outras pessoas, deixar um espaço por meio do qual nós levamos a vocês um pouco de conhecimento, um pouco de cultura, enfim, aqui nós primamos pelo conteúdo e por um conteúdo de qualidade. Aqui nós primamos pelo conhecimento, e você que sabe a importância você que sabe da importância do conhecimento sobre a vida das pessoas, nos ajude divulgando esse espaço, a fim de que nós possamos ter um grupo cada vez maior aqui em nosso canal. Bem, hoje, como eu já antecipei, nós começaremos um curso novo, pois falaremos de um filósofo que até então não havíamos falado, que foi o filósofo Heráclito de Éfeso. E Heráclito de Éfeso nasce na cidade de Éfeso, né? A cidade que nos dias de Heráclito era uma cidade grega e uma cidade que hoje pertence à região da Turquia, aliás, que hoje pertence à Turquia, né? Está ali naquela região antes conhecida como Ásia Menor, hoje um anexo territorial da Turquia, uma cidade muito importante por conta da presença de certos acontecimentos relacionados ao cristianismo ocorridos nela, né? A cidade de Éfeso é uma cidade que vai aparecer com certa frequência no Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo escreveu o apóstolo Paulo escreveu uma epístola à comunidade cristã em Éfeso. Paulo esteve em Éfeso, conforme narra São Lucas lá nos Atos dos Apóstolos. Esta cidade de Éfeso vai aparecer no Apocalipse, né? A comunidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, é uma das 7 igrejas
lá da Ásia Menor, para as quais o apóstolo João teria endereçado sete cartas, né? Sete epístolas. João Evangelista, né? Vai morar em Éfeso, e lá em Éfeso também quem terminou a sua vida foi Maria, né? Maria, mãe de Jesus, foi levada para Éfeso por João Evangelista, e lá Maria passou os seus últimos dias, né? Lá Maria passou seus últimos anos de vida, e de lá, segundo a tradição cristã, ela foi arrebatada até os céus, né? Segundo a tradição cristã. Portanto, Éfeso é uma cidade que entrou na geografia universal por conta do cristianismo. E antes de João chegar em Éfeso, de Maria, antes dessas figuras, Paulo, essas figuras emblemáticas para o cristianismo chegarem em Éfeso, Heráclito já havia vivido lá, já havia nascido lá, já havia vivido lá, e acabaria se tornando o mais importante intelectual, mais importante filósofo, mais importante pensador oriundo de Éfeso, né? Surgido de Éfeso. E Heráclito vai viver ali na transição do século VI para o século V, né? Heráclito vive nesse período de transição, sendo que o ponto mais alto do seu florescimento filosófico, né, o ponto mais alto da sua produtividade filosófica se deu entre 504 e 501, né? Se deu naquele período da 69ª Olimpíada, né? Lembrando que os gregos recorriam às Olimpíadas para fixar datas importantes em seu calendário, né? E Heráclito teria florescido, ou seja, teria desenvolvido suas principais ideias durante a 69ª Olimpíada, que abrange o período de 504 a 501 antes de Cristo, né? E Heráclito, diferentemente de boa parte dos pré-socráticos, Heráclito não se envolveu em questões políticas. Heráclito recusou, inclusive, a tomar parte nos destinos políticos de Éfeso, né? Heráclito foi um filósofo que não exerceu uma militância política, né? Fontes antigas dizem, inclusive, que ele se recusou a elaborar leis para a cidade de Éfeso, julgando que a constituição daquela cidade era uma constituição degenerativa, né? Uma constituição corrupta, né? Uma constituição má. Então, Heráclito optou em não tomar parte na vida pública de Éfeso, né? Ele renunciou a exercer uma atividade política em sua polis natal. Na verdade, Heráclito era um filósofo extremamente recluso, né? Um filósofo que optou em viver mais isoladamente, né? Não era uma figura sociável, não era uma figura que se aprazia da companhia dos homens, né? Era uma figura mais reclusa, uma figura mais isolada. Tanto é que Heráclito não tinha nem a preocupação de se tornar inteligível ou de tornar as suas ideias inteligíveis, né? Ele não tinha uma preocupação em ser claro no seu raciocínio, em ser claro nas suas
ideias em tornar a sua filosofia acessível aos homens. Heráclito era bastante averso aos homens. Ele, inclusive, após ter escrito o seu grande livro, né, intitulado Sobre a Natureza, que intitulado de forma genérica, né, boa parte das obras dos pré-socráticos recebeu esse título, que é um título bastante genérico, né, sobre a natureza. Após ter escrito essa sua obra, Heráclito a depositou no templo de Artemis, da deusa Artemis, pois julgava que somente os deuses seriam capazes de compreender as suas ideias. Uma figura bastante orgulhosa, diga-se de passagem, bastante soberba, né? Inclusive o estilo de Heráclito lhe rendeu o epíteto de obscuro, porque o seu estilo de escrita era um estilo extremamente obscuro, porque ele não queria de fato ter as suas ideias, desenvolver por meio da escrita ideias, desenvolver as suas ideias por meio de uma escrita mais clara, uma escrita mais direta, uma escrita mais simples, porque ele temia ser entendido e servir de piada para o vulgo, para as pessoas comuns, para as pessoas simples, né? Veja o temor de Heráclito, né? E ele escrevia de forma tão intrincada, né? Tão rebuscada, por assim dizer, né? De forma tão complexa e inacessível que só pessoas muito percussientes, né? Muito capazes do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da interpretação, tinham condições de entender a filosofia de Heráclito registrada neste livro sobre a natureza. Portanto, Heráclito vai passar para a história da filosofia como essa figura alheia à companhia dos homens, essa figura... E isso em termos pessoais, né? Essa figura bastante obscura, né? Essa figura que inclusive se negou a exercer um ativismo político na cidade de Éfeso. Essas são algumas características pessoais, biográficas sobre Heráclito de Éfeso. No que se refere à sua filosofia propriamente dita, ao seu pensamento propriamente dito, Heráclito vai partir de um ponto, de um tema que está presente na filosofia milesiana, que está presente no pensamento de Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Já falamos sobre esses filósofos aqui em nosso canal. Se você ainda não viu as nossas aulas sobre esses filósofos, elas estão aqui em nosso canal. São as primeiras lições da filosofia pré-socrática que apresentamos aqui. E vejam, Heráclito vai partir, a filosofia de Heráclito vai partir de um tema, de uma característica, de uma descoberta, de um postulado que está presente na filosofia dos milesianos, dos três milesianos, são Tales, Anaxímenes e Anaximandro, e vai explorar este tema que aparece de forma tangencial lá no pensamento destes filósofos de Mileto. Ora, Heráclito vai explorar, vai ir até as últimas consequências, vai abstrair deste tema, deste conceito, desta característica, deste traço colocado pelos filósofos de Mileto. Heráclito vai abstrair disso todas as conclusões, as considerações que o tema oferece. Portanto, ele vai partir de um
tema, Heráclito vai partir de um tema que está presente na filosofia da escola de Mileto, mas que não era o tema central da escola de Mileto. Por isso que esse tema foi abordado pelos filósofos de Mileto de forma tangencial, de forma secundária, não de acordo com o próprio Heráclito, não com a importância que o tema merecia. E que tema é esse que está presente na filosofia de Mileto, na escola de Mileto, mas que está presente de forma tangencial, de forma secundária, não de forma menos importante, e que Heráclito julga ser a essência do cosmos. Ora, é o tema do dinamismo universal da natureza, do dinamismo universal do cosmos, do dinamismo universal da realidade. Ora, toda a realidade, toda a natureza, todo o cosmos é dinâmico, ou seja, todo o cosmos, toda a natureza está num contínuo movimento, está em constante movimento. Vejam, as coisas nascem, se desenvolvem e perecem. Os mundos nascem, se desenvolvem e perecem. Tudo na natureza é dinâmico, tudo na natureza muda, tudo na natureza se transforma, tudo na natureza está num constante movimento. Inclusive, a causa do cosmos, lembremos-nos, os filósofos de Mileto, a escola de Mileto ficou muito presa à ideia da causa primeva, a ideia da causa original do cosmos. Heráclito vai se ater à dinâmica desta causa, porque esta causa não é uma causa imóvel, esta causa também está em constante movimento. É por meio do movimento desta causa que todo o cosmos é gerado. Portanto, até a causa do cosmos é uma causa dinâmica. O que se dirá, portanto, da própria coisa causada, né? Da própria natureza. Toda a natureza está em constante movimento, num perene, num perpétuo, num contínuo movimento. E é este dinamismo, este constante movimento, este perene movimento, que para Heráclito é o elemento, a característica, o atributo essencial de todo o cosmos, de toda a natureza. Este elemento, dirá Heráclito, considerará Heráclito, foi ignorado pela escola de Mileto, foi ignorado pela tradição de Mileto. O que Heráclito irá fazer? Heráclito irá retomar este tema, retomar este atributo do cosmos e vai dar a ele a importância devida e vai discorrer sobre ele, abstraindo dele todas as inferências, todas as conclusões, todas as proposições que demonstram a sua importância, a sua complexidade e a sua riqueza. Portanto, Heráclito vai identificar como essência da natureza, como o elemento principal da natureza, o seu dinamismo constante, o seu movimento contínuo e perpétuo. E Heráclito verá neste movimento contínuo e constante, neste movimento perpétuo e perene, a essência da natureza, e toda a sua filosofia vai ser erigida a partir desta essência. E sobre ela nós falaremos com mais detalhes, com
com mais precisão, com mais riqueza em nossos próximos encontros. Temos aí mais algumas aulas para falar sobre Heráclito e nós veremos ao longo dessas aulas o quanto que este dinamismo universal da realidade se tornou o tema central do pensamento heraclitiano. Falaremos sobre ele em nossas próximas aulas. Portanto, eu vou já me despedindo de vocês. Espero vocês aqui em nosso canal para continuarmos estudando Heráclito. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução acerca da vida e do pensamento de Heráclito. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aí seu like, façam também os seus comentários, se inscrevam em nosso canal, divulguem esse espaço a outras pessoas e logo retornaremos para dar sequência ao nosso curso acerca da filosofia de Heráclito, ao nosso curso acerca de história da filosofia grega. Eu espero vocês aqui em nosso canal e até breve.